Hoje nós iremos começar a falar das características das linhas da Umbanda, né? Algumas características que nós vamos ver das linhas, e já sabem, qualquer dúvida, qualquer coisa, levanta a mãozinha aí, a gente para e conversa. Então vamos começar aqui com pretos velhos, né? Existe na Umbanda uma linda falange denominada de falange dos pretos velhos, ou linha das almas. Originário dos escravos no cativeiro, os pretos velhos têm como característica principal a prática da caridade. Como disse, os pretos velhos viviam no cativeiro, amontoados em senzalas, alimentavam-se de mingau de farinha, inhame, toucinho, banana. Enfim, comiam tudo que tivesse calorias baratas. Eram submetidos às condições desumanas e implacáveis de trabalho. Só os mais fortes sobreviviam. Um preto velho, quando incorpora no médium, vem de forma envergada sob o peso dos anos de existência em vida na Terra. Senta-se com a dificuldade das juntas enrijecidas e os músculos fatigados num pequeno banco de madeira que lembra o antigo tosco que existia nas senzalas. Deve ser toco aqui, tá? Não tosco. Antigo toco que existia na senzala. Os pretos velhos ainda fumam cachimbo de barro ou de madeira rudimentar, falando com os visitantes e filhos de santo, usando um linguajar comum aos escravos que não falam bem o português. Então, essas são algumas das características que a gente vai encontrar, né, na linha de preto velho. O linguajar deles a gente percebe, né, que é bem, às vezes até meio difícil de compreender, porque eles falam, a gente não pode esquecer que os negros vinham da África, né, e muitos deles tinham o idioma próprio da nação deles, então falar o português às vezes era mais difícil. Então, eles ainda trazem esse misifi, né, algumas coisinhas assim que eles vão falando para mostrar que eram de outra língua, né? A gente vê que os pretos velhos são bem humildes, não exigem muita coisa, tá? São bem humildes. A maioria é realmente o banquinho para se sentar, o seu cachimbo, e, na maioria das vezes, um copo com uma vela, que é o que eles pedem, né? É importante aqui entender que, aqui de todas essas características que nós vamos colocar aqui, existe aí, como está dizendo, os pretos velhos, que eles vêm curvado, de forma bem simples, com dificuldade, inclusive, para andar, para se sentar, se mostrando assim, bem velhinhos, né? Como se fossem bem velhinhos. Isso é para trazer a humildade, para trazer ali aquela sabedoria, porque como se diz, aquele que viveu muito tempo, ele tem mais conhecimento da vida, então ele pode trazer mais conhecimento, tá? Então, é isso que eles usam para se mostrarem ali. Então, eles vêm desta forma, exatamente para criar essa simbologia, vamos colocar assim, né? Para aquelas pessoas que estão na assistência, que estão ali nos trabalhos, para verem, para vir conversar com eles. Veja que interessante que todo assistente que vier conversar com o preto velho, ou vai ter que se sentar ou se ajoelhar à frente dele. A maioria se ajoelha, né? A não ser quando a pessoa tem algum problema também, que põe uma cadeira, um banquinho para ela se sentar. Mas a maioria tem que se ajoelhar.
Então, para falar com o preto velho, tem que ser humilde, eu vou ter que me ajoelhar também, eu vou ter que me rebaixar. Tudo isso vem na linha do preto velho. Tá? Como eu já falei algumas vezes, essas linhas aqui não significa que um médium ele tem, nós vamos ver aqui, são muitas linhas, né? Sei lá, 6, 7, 8. Não significa que ele tenha 8, 9 entidades, guias diferentes. Ele às vezes vai ter um ou dois. E esse guia, esse mentor, ele vai a cada trabalho, a cada linha, ele vai vir da forma daquela linha. Ele incorpora aquela linha, tá? Então é isso que acontece, porque senão parece que o médium ele trabalha com um preto velho, um caboclo, um cigano, um exu, uma pombagira, mais um baiano, então ele vai ter 10, 12 guias ali trabalhando com ele. Na maioria das vezes, ele tem um ou dois, e esses daí, eles se modificam perispiritualmente, incorporando também aquela linha, o preto velho, o caboclo, o cigano, o baiano, e vindo daquela forma. O médium, então, ele sente aquela diferença na postura, porque o guia, o mentor, está transfigurado naquela entidade. Então, seu perispírito, ele realmente está ali, como se fosse um velhinho, curvado, com dificuldade para andar. Tá? Quando é um caboclo mais altivo, mais, assim, né, que se movimenta melhor, então cada um por causa do seu perispírito. Então, quando há copla com o médium, perispírito com perispírito, ele passa a forma que ele está, a condição que ele está. E naquela condição o médium também fica. Então, aqui na característica dos pretos velhos é sempre a simplicidade, a humildade e a sabedoria que eles vão trazer. O caboclo. No culto de Umbanda, Oxóssi é o chefe da linha dos caboclos. O caboclo é a imagem do indígena nativo de nossa terra e, quando incorporado, presta caridade, dá passes, canta, dança e anda de um lado para o outro em lembranças aos tempos de aldeia. Conhecedores de muitas ervas, os caboclos têm um papel muito importante. Os remédios de ervas e a maci. A macia mistura de ervas que, maceradas, servem para o fortalecimento do filho de santo. Já os remédios de ervas são plantas ou ervas que, combinadas ou sozinhas, servem para aliviar ou até mesmo curar doenças. Nisso tudo, os caboclos têm participação muito especial e são encarados e interpretados pelo povo como uma entidade que veio ajudar a aliviar as pessoas de seus problemas. Denominação caboclo, embora comumente designe o mestiço de branco com o índio, tem na Umbanda significado um pouco diferente. Caboclos são as almas de todos os índios, antes e depois do descobrimento e da miscigenação. Constituem braço forte da Umbanda, muito utilizado nas sessões de desenvolvimento mediúnico, curas através de ervas e simpatias, desobsessões, solução de problemas psíquicos e materiais, demandas materiais e espirituais e uma série de outros serviços e atividades executados nas tendas. Os caboclos espíritos de índios não trabalham somente nos terreiros como alguns pensam. Eles prestam serviço também ao kardecismo,
nas chamadas sessões de mesa branca, pois estes nossos irmãos, depois de desencarnarem, ainda conservam um corpo espiritual bastante denso, carregado de fortíssima vitalidade. No panorama espiritual, retém a Terra, predominam espíritos ociosos, atrasados, desordeiros, semelhantes aos nossos marginais encarnados. Este ainda respeita a força os índios, que são fortíssimos, mas de almas simples, generosas e serviçais, são utilizados pelos espíritos de luz para resguardarem a sua tarefa da agressão e da bagunça. São também utilizados pelos guias nos casos de desobsessão, pois pegam o obsessor contumaz, impenitente e teimoso, amarrando-o em sua tremenda força magnética e levando para outra região. Os caboclos são espíritos de muita luz que assumem a forma de índios, prestando uma homenagem a esse povo que foi massacrado pelos colonizadores. São exímios caçadores e têm profundo conhecimento das ervas e seus princípios ativos. E muitas vezes suas receitas produzem curas inesperadas. Bom, aqui dos caboclos, então a gente vê que já é uma outra forma, né, de atuar, já são mais altivos, mais sisudos, né? Muitas pessoas têm até medo de caboclo, não quer nem tomar passe, né? Porque o caboclo tem cara feia, está sempre de cara amarrada, mas é por causa disso, eles impõem ordem, né? É um guia que se apresenta na Umbanda, e não só na Umbanda, como nós vimos aqui, em muitos lugares, para pôr ordem no local. São eles que têm muita força, né? Que nem ele fala ali, fluídica, eles impõem respeito, isso é muito importante. Até lá no Espiritismo, lá onde eu frequento, na CBM, eu já conversando com alguns médiums, eles já viram muitos caboclos lá, inclusive na porta tomando conta, ou dentro de trabalhos mediúnicos, eles trabalham lá, da forma que é um caboclo mesmo, um índio, com trajes, com lança, com arco e flecha, porque isso impõe respeito na parte espiritual. E eles manipulam, mexem muito com ervas, né? Com os chás, com banhos, fazendo receitas, garrafadas, não que outros também não fazem, mas trabalham mais com isso. Aqui duas coisas que a gente está vendo aqui, né, no Caboclo e no Preto Velho, que ele fala no Preto Velho que foram negros que passaram pelo Brasil, e nos caboclos índios ou indígenas brasileiros. Sim, isso pode, como a gente viu lá no Caboclo da Sete Encruzilhada, ele teve uma encarnação como um índio aqui no Brasil, mas teve outras, como nós vimos lá, até como padre. Da mesma forma, os pretos velhos, sim, podem, na maioria deles, tiveram passagem como escravos aqui no Brasil, né? E depois também vão tendo outras encarnações. Então, a gente tem que entender que essas outras encarnações é que trazem o cabedal de conhecimento que esse guia, que esse espírito tem. Não é só porque ele teve uma passagem como caboclo ou como escravo que ele vem naquela linha. Ele pode adentrar naquela linha, mesmo ele não tendo uma passagem por aquela encarnação, mas ele tem o conhecimento, né, que ele adquiriu de alguma forma também. Então, isso é importante a gente entender, que senão a gente fica muito preso achando que todo preto velho é escravo e todo caboclo é índio.